Ok, vamos ainda nos esticar um pouquinho. Só esticar, vamos só esticar um pouquinho. Ok, agora podemos tentar com a mão esquerda para ver se funciona. Ok, parece que vai funcionar. Mão esquerda. Mas tem irmãos aqui que têm mais altura, podem chegar, não? Vai, agora com as duas mãos. Prontos. Na próxima tentativa vamos conseguir. Agora chamamos o grupo. Podemos sentar, obrigado. Chamamos o nosso grupo, aquele que é o grupo que gosta de cantar em línguas, né? Línguas africanas. Geralmente cantam em inglês, Zulu. A igreja já consegue ver quem é o grupo? Quem? Coral Central? Coral Jovem? Qual o grupo que canta em línguas africanas? Coral Central? Só pode ser o Coral Jovem. Aqueles que falam, são poliglótonos. Falam mais de 1000 línguas. Coral Jovem é convidado para nos abrilhantar com uma melodia especial. É uma honra, né? Começar o ano já com o Coral Jovem. Quer dizer que esse ano sai o disco ou o álbum. Estamos só a vossa espera. Coral Jovem. 1 minuto é? Epá, pensei que eram 60 segundos.
Aceite a Jesus como e pai. Pode ser que o teu pai não foi um pai presente, pode ser que o teu pai não foi um pai amoroso, mas o nosso Deus é um pai de verdade, é um pai de amor, é um pai de paz, é um pai amoroso, é um pai presente, é um pai que está disposto a te acolher. E em 2026, mais ainda, cantou coral jovem, mas antes eu gostaria de perguntar, tem aqui algum grupo convidado? Tem algum grupo convidado? O da Fazenda Experimental ou algum grupo que foi convidado e possivelmente não conseguiu dar o nome, não conseguiu chegar aqui? Pronto, se não temos, os nossos vão avançar, são 6 aqui já, ou 7. Vamos chamar agora o grupo instrumental Atos, Vozes e Atos de Amor, para entoar uma melodia especial. Um grupo que foi consagrado, enquanto eles chegam aqui, foi consagrado em 2025, então penso que esse grupo também deveria testemunhar um pouco. Qual foi a motivação, o que é que Deus falou ao seu coração para formarem esse grupo. Então, também pedimos a esse grupo, se possível, também podem testemunhar um pouquinho das bênçãos que foi esse ano. E os outros irmãos ainda são convidados a testemunhar. Vamos testemunhar, não é isso, tio Mário? Vamos testemunhar. Vozes e atos de amor. Boa noite, igreja. Mais uma vez estamos aqui em frente para cantarmos o grupo instrumental Atos e Vozes de Amor. Vamos cantar um louvor em Lingala. Mas este louvor é do inário, do nosso inário adventista. Como é? No Abrigo da Rocha. Eu sei que a igreja conhece. Quem conhece em português, em Kikongo, em Kimbundo, vamos louvar juntos. Amém?
Nazali Bako Banaye. Bangate. Prontos. E cobre-me com suas mãos. O Deus que é Pai, o Deus que é Criador, o Deus que é Salvador, o Deus que é Protetor. Esse é o Deus que nos cobre com suas mãos. É o nosso abrigo na rocha. E um grupo consagrado em 2025 chama outro grupo consagrado em 2025. Estamos a chamar agora o vocal Bless, vocal abençoado, para entoar um hino, a fim de que também nos leve a pensar no Deus Pai, no Deus Criador, no Deus Redentor. E depois do vocal Bless, ou Bless Voice, vai seguir a nossa irmã Alice Ginga e o nosso pastor Moisés Vunge vai se preparando para também entoar uma música. Ao vivo é mesmo assim. Som, experiência. 3, 12. Experiência, som. 2.
Jesus o Rei, destas mansões tão lindas, os salvos todos com prazer o abraçará. Amém. Os salvos todos com prazer abraçará. Quem? Quem? Quem abraçará os salvos? Quem? Estamos a falar com dúvida. Vamos lá. De novo. Vai lá. Quem abraçará os salvos? Ok, ainda há dúvida. Porém, eu gostaria de fazer uma observação. Enquanto a irmã Alice se dirige cá em frente, o baixo queria acabar com a iluminação da igreja. Era suposto moderar. Mas obrigado, Deus seja louvado pelas vozes. A irmã Alice Francisco. Irmã Alice Francisco. Ainda assim pedimos aos diáconos para nos ajudarem na questão da mobilização dos membros, principalmente das crianças. Os pais também devem fazer isso. As crianças não devem ficar fora da igreja, porque é de noite e não sabemos o que é que pode acontecer. Então, é melhor que elas estejam aqui também a fim de aprendermos todos e estarmos todos em comunhão. E outra, temos bênçãos. Eu sei que tem pessoas que esse ano receberam bebês, tem pessoas que esse ano terminaram a universidade. Eu sei que tem pessoas que este ano foi o ano que as portas do emprego apareceram. Então, temos muitos motivos para testemunhar. Coisas boas ou coisas más, mesmo assim o Senhor é sempre louvado. Irmã Alice? Boa noite, irmãos. Desculpem lá pela demora. Feliz Ano Novo. É só para refrescar a mente. Bom, demorei muito porque a irmã Georgina disse Alice Ginga, então fiquei descansada. Desculpa. Como temos duas Alices, então. Mas o pianista vai me ajudar a cantar a música Tu És Fiel. Eu amo esse hino. É o meu hino preferido, que me ajuda a perceber que a minha vida só é vida porque Deus é fiel para comigo em todos os momentos. Tu és fiel, Senhor, oh Deus eterno. Teus filhos são, bem que não falharás. Nunca mudaste tu, nunca falhaste. Sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, tuas bênçãos nos dás. Sim, para sempre, ó Deus, fiel serás. Nuvens no azul do céu, sou refúgio em ti. Montes e vales, campinas
Amém. Fiel serás. Nós começamos cantando sobre o céu. Falamos sobre Deus ser o abrigo na rocha, o abrigo para nós. Depois tocamos um pouquinho no céu de novo. Agora falamos que o nosso Deus é fiel. Amém? Se for esquecer o que passou no ano de 2025, que não nos esqueçamos do céu e da fidelidade de Deus. Que nunca nos esqueçamos. Chamamos também o nosso pastor, ao vivo é mesmo assim, Moisés Vunge, que além de pregador também é cantor. Então faz tudo. Ok, vai tocar. Então, mesmo faz tudo. Enquanto o irmão Vunge, ou o pastor Vunge vai preparando o solo, né, da guitarra. Irmãos, tem muitas bênçãos, vamos testemunhar. Numa igreja de quase 500 membros, só uma pessoa se predispôs a testemunhar. E eu vejo tantos rostos que começamos o ano 2025 juntos e hoje uns acho que tinham uns quilinhos a menos, agora tem uns quilinhos a mais. Então, pense que aí houve bênçãos que precisamos testemunhar. Houve livramento que precisamos testemunhar. Houve também repreensões divinas que precisamos testemunhar. Feliz Ano Novo, igreja. Olha, eu vou tocar um estilo. Esse estilo chama-se estilo taping. Eu não canto, pela graça de Deus não canto, porque eu sou mesmo bem desafinado. Mas estou sincero porque Deus não me deu afinação na voz, mas nas minhas mãos. Então, vou tocar um estilo não muito visto aqui no meio angolano, é mais lá fora. Então, eu quero glorificar o nome de Deus por intermédio desse estilo. Então, estou mostrando aqui para mostrar à igreja que Deus dá dom. E dando dom é para glorificar Ele e só na causa dEle.
Amém. Amém. Todo dom para o nosso Deus, para a honra e glória do nosso Deus, é um amém. É um assim seja. Agora chamamos o ministério Azaf, outro bebê que foi consagrado também no ano 2025. Olha, agora temos mais um nome para testemunhar. Temos mais um nome, amém? Eu sei que tem muitos outros adoradores que também virão aqui, irão testemunhar as bênçãos de 2025, ou que foram ocorrendo em 2025. Ministério Azaf, aquele grupo que não canta sem o irmão Abel, hoje vai cantar sem o irmão Abel. Procura-se os homens do Ministério Azaf, se alguém os encontrar. Se está a demorar, vai cuidar, tenho certeza. Santo Senhor, vem conceder paz e amor no coração. Hoje venho lhe pedir que tua graça esteja em mim. Me aceita, ó Senhor, pra ser digno de tua graça. Santo Senhor, vem conceder paz e amor no coração. Hoje venho lhe pedir que tua graça esteja em mim. Me aceita, ó Senhor, pra ser digno de tua graça, hoje e pra sempre e até. Teu doce lar me envolver, teu é pra sempre o meu viver, guarda o meu levantar. Amém, 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 Amém. Isso foi uma oração cantada. Que Ele venha nos conduzir. Que Ele venha nos... Já estamos a dormir? Eu espero que não, porque eu sou um pouquinho chatinha. Diáconos também vão me ajudar a despertar esses discípulos que dormem enquanto o Mestre intercede por vós. Então,
O coral central ainda está aqui ou ainda está acordado? Coro central. Ok, pessoal, até a Elizabeth. O coro central é convocado agora a vir entoar uma melodia especial para o nosso Deus, a quem nós rendemos toda a honra e toda a glória. Mamás, papais do coro central, acordem. Vamos cantar agora. Obrigado, pianista. Conta as bênçãos. E elas vão surgindo. Hás de ver surpreso. Diáconos, ajuda-nos a acordar o coral central. Nunca os bens da terra poderão comprar. Que nós vamos morar. Conta as bênçãos. Recebidas da divina mão. Uma. Conta. Ai, de ver surpreso quanto Deus. E elas estão surgindo. E caso você perca algum momento desta vigília, o tio Mendes e a técnica estão filmando. Então, se quiser rever, tio Mendes vai enviar todos os vídeos. Não é isso, tio Mendes? Os vídeos vamos ter no grupo. Coro central.
Yesu wanjovola ngala Yesu wanjovola ngala Yesu wanjovola ngala Yesu wamopela Kristu watufila kekulusu wamopela Kristu watufila kekulusu wamopela Kristu watufila kekulusu wamopela Kristu watufila kekulusu waliecho molyange kekoloso wataleo hali wapinduka mopokeya waliecho molyange kekoloso wataleo hali wapinduka mopokeya wapinduka mopokeya amanu você imbile soko momoya soma okotopilila 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 yole eli Yesu wiya lolamba wapyala yole eli Yesu wiya okutupilila wiya lovangelo wiya lolamba yole eli Yesu wiya okutupilila wiya okutupilila wiya okutupilila Sede fortes e corajosos, coro. É possível. Agora sim, depois de um momento de louvor, acho que o coro veio para nos acordar. Muito obrigado, coro central. Depois de um momento de louvor, nós vamos entrar agora naquilo que é o foco, ou fundamentados na palavra, não é isso? Então vamos agora para o momento de meditação naquilo que é a palavra do nosso Deus. Se o teu irmão ao lado estiver a dormir, tens a liberdade de dizer-lhe acorda, o mestre mandou prestar atenção. Pode ser? Pode ser. Eu não vejo muitos rostos aqui a dormirem, por acaso. Mas ainda assim podes dizer acorda. O mestre te mandou acordar mesmo, é mesmo para acordar. Vamos cantar o Deus é tão bom, porque Ele é bom. Enquanto nosso pregador vai subindo.
Feliz ano novo, igreja. Muito obrigado. Vamos orar, igreja. Querido nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque tu és bom, a tua justiça e a tua misericórdia dura para sempre. Agora, nesta hora, querido Deus, nós queremos estudar a tua palavra. Por favor, querido Deus, fale para os nossos corações, fale para as nossas mentes. É o que lhe pedimos neste momento, em nome de Jesus. Amém. A família, ela constitui a base de qualquer sociedade. Refiro-me à sociedade lá fora e também refiro-me à igreja. Então, a família, ela constitui a base de tudo. Por esse motivo, o ataque de Satanás nesses últimos dias, O ataque de Satanás nesses últimos dias, ela tem sido contra a família. Ela tem sido destruir a família e desestruturar a família. Por quê? Porque Satanás sabe muito bem que o futuro de uma igreja depende de famílias saudáveis, de filhos bem criados e filhos bem educados. Por esse motivo, Satanás tenta mutilar as famílias, porque ele sabe muito bem que mutilando as famílias, destruindo as famílias, desestruturando as famílias, ele acabaria por desestruturar a igreja de Deus. E quando você estuda a história da igreja adventista do sétimo dia, você entende que no ano de 1860, a nossa igreja recebeu revelações especiais sobre diversos assuntos. E um desses assuntos é sobre a família. E um dos assuntos que muito se repete, uma nota tônica que muito se repete, quando o espírito de profecia fala sobre a família, é a questão do culto familiar, que infelizmente tem sido algo que nos nossos dias não tem sido levado muito a sério. Por esse motivo nós vemos a nossa igreja caminhando do jeito que está. Pessoas não tendo interesse no estudo da palavra de Deus, pessoas não querendo saber sobre a Bíblia, pessoas não querendo saber nada sobre a palavra de Deus. Por quê? Porque as nossas famílias, nós não temos praticado, a questão do culto familiar. Então, nesse painel, eu quero falar com os irmãos. Então, neste painel, eu quero falar com os irmãos sobre o culto familiar, os benefícios do culto familiar. E eu gostaria de começar com uma pergunta introdutória. O que na verdade é o culto? Ok, eu gostaria de começar com uma pergunta introdutória, e essa pergunta é nada mais, nada menos do que o que é o culto familiar. Várias definições têm sido dadas a esta questão, o que na verdade é o culto familiar. E uma definição um pouco menos formal sobre o que é o culto familiar. O culto familiar é um momento em que a família se reúne intencionalmente para adorar a Deus no lar por intermédio da leitura e ensino da palavra de Deus. E uma definição mais teológica
sobre o que é o culto familiar, diríamos que o culto familiar é uma prática espiritual ordenada por Deus, na qual o lar assume o seu papel como a primeira escola de fé, sendo o pai o mestre e sacerdote da família. Por que organizar o culto familiar? Por que é que nós temos que organizar o culto familiar? O primeiro motivo que justifica do porquê que temos que organizar o culto familiar é que o culto familiar é um mandato bíblico. Ela é um mandato bíblico. E encontramos esse mandato no livro de Deuteronômios, capítulo 6, versículo 6 até o versículo 7, onde a palavra de Deus diz o seguinte: estas palavras as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa. Quando Deus fez a repetição da lei que ele anteriormente já havia dado a Moisés, no final Deus diz a Moisés: estas palavras, a lei que hoje eu te ordeno, você vai inculcar aos teus filhos e você falarás essas palavras assentado em tua casa. Você entende que a palavra-chave ali é assentado em tua casa. Significa que a Torá, a lei de Deus no antigo Israel, era algo que deveria ser instruído no ambiente doméstico. Antes de ser instruído no templo, no tabernáculo, no ambiente social e nas escolas, a lei era algo que deveria ser ensinado em casa. Uma criança judaica, ela tinha que aprender primeiramente a lei em casa. E o segundo item é o livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 22, mas aqui acho que houve um erro. A Bíblia diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, aqui a Bíblia nos apresenta essas ordenanças. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando ela envelhecer, não se desviará dele. É interessante entendermos que a palavra instrução que é usada ali, ela não se limita simplesmente no conceito de segurar uma criança e colocar ensinamentos na mente dela, mas ela tem mais ou menos uma conotação e um significado de mais ou menos assim: andar com a criança no caminho. Então, se fosse para fazer uma tradução, se fosse para fazer uma tradução bem literal desse texto, aqui a Bíblia está a dizer: anda com o menino no caminho. Porque quando você instrui o menino no caminho, quando ele cresce, ele nunca vai se desviar do caminho que você ensinou para a criança. E o outro item do porquê que temos que organizar o culto familiar é que o culto familiar é um mandato do espírito de profecia. A irmã Ellen White, no ano de 1860, nessa década, ela recebeu revelações especiais, e uma das revelações especiais são revelações que Deus deu a ela de como deveria ser estruturada as famílias. E uma das orientações que a irmã White deixou é sobre instituirmos os cultos familiares nos ambientes domésticos. E a irmã Ellen White, no livro Lar Adventista, ela diz: onde não há culto familiar, Deus é desonrado. Isso não está a sair da minha boca, irmãos. Isso está a sair do espírito de profecia. Irmã Ellen White diz que numa casa onde não se pratica culto familiar, Deus é desonrado. Porque uma casa que não se pratica culto familiar, ali dificilmente habita a presença de Deus. E se Deus não habita ali, Deus será desonrado de todas as formas. Então, Ellen White nos aconselha a instituirmos o culto familiar nas nossas casas, porque onde há culto familiar, Deus é honrado, e o contrário, Deus é desonrado. E temos que entender uma coisa: o culto familiar, ela é algo que não nasce simplesmente do cristianismo. As civilizações mais antigas, como as civilizações dos sumérios, a civilização dos egípcios, babilônios, gregos e romanos, eles, apesar de professar uma religião completamente pagã e politeístas, eles mantinham o culto familiar como base de toda uma educação social. Se você estuda a história, por exemplo, a história dos egípcios,
você vai entender que nos lares dos egípcios, o pai ele era visto como um sacerdote. Ele exercia não só a função de pai no lar, mas como também ele exercia a função de sacerdote. Ele era o responsável por queimar as ofertas que eles ofereciam aos seus deuses, que eles chamavam de deuses familiares. E ele era o responsável por instruir os seus filhos no caminho em que eles devem andar. Os gregos também não fogem da regra. Eles tinham um deus que eles chamavam de o deus protetor do lar, que possivelmente deveria ser o deus Apolo. Os romanos também não fugiram da mesma regra. Apesar deles professarem uma fé, ou professarem uma religião completamente pagã e politeísta, uma pessoa politeísta é uma pessoa que adora vários deuses. Então, os romanos, os babilônios, os egípcios, os gregos, eles professavam esse tipo de religião. Mas mesmo assim, eles mantinham o culto familiar como sendo a base de toda uma educação social. Agora vamos falar sobre o culto familiar na nação judaica. Na nação israelita, o culto religioso não se limitava apenas no templo. O lar era o primeiro altar e os pais os primeiros mestres. Os judeus entendiam que toda uma boa educação religiosa começava onde, irmãos? Toda uma boa educação religiosa começava em casa. Essa era a percepção que os judeus tinham. Por esse motivo, os judeus eles tinham 3 níveis de educação. Esses 3 níveis de educação era a chamada educação formal. Uma criança judaica, ela tinha apenas o direito de atingir 3 níveis de educação. Nós aqui atualmente atingimos o ensino primário, depois o primeiro ciclo, depois vamos para o ensino secundário, para a faculdade, mestrado, até talvez PhD. Mas na nação judaica, as crianças apenas, eles atingiam 3 níveis de educação. E esses 3 níveis de educação, ela começava dos 5 anos e ia até aos 12 anos. Porque antigamente na nação judaica, a maioridade, ela começava a partir dos 12 anos. Segundo o Código da Família, deve ser o artigo 24º, ela diz que a maioridade começa aos 18 anos de idade. Mas na nação judaica, uma pessoa era vista como adulta, era vista como madura quando ele atingisse os 12 anos. Então, esses 3 níveis de educação começavam dos 5 anos até aos 12 anos. E qual eram, na verdade, esses níveis? Primeiro temos o Beit Sefer. O Beit Sefer era o primeiro nível de educação, o nível mais básico, onde a criança aprendia a Torá, aprendia a lei, aprendia alguns salmos, os cânticos. E depois tínhamos também, eles tinham o Beit Talmud. O terceiro nível de educação era o Beit Midrash. Esses 3 níveis eram considerados o nível da formação, ou o nível de educação formal da nação israelita. Mas, apesar desses 3 níveis de educação, existia uma educação não formal, que era a base de toda uma educação da criança judaica. Essa educação, na nação judaica, era conhecida como o Chanuk. Nessa educação, ou nessa educação que era ministrada no ambiente do lar, no ambiente doméstico, a criança, ela aprendia a lei, ela aprendia, já disse a Torá, a lei, mesma coisa, ela aprendia os salmos, ela aprendia os escritos, aprendia os profetas, e essa educação, ela era vista como base de tudo. Por intermédio do culto familiar na nação judaica, a criança, ela aprendia todas essas coisas em casa. Então, você nota que até na nação judaica, tudo tinha o seu início em casa. A educação partia de casa. Por isso, eu costumo sempre dizer assim para as pessoas. E no tempo que eu trabalhava como professor, eu dizia assim sempre para os encarregados de educação: a escola não vai fazer aquilo que você como pai não conseguiu fazer. Infelizmente, hoje em dia, há pais que esperam que a escola faça aquilo que ele não faz em casa. Infelizmente, o filho tem autoridade em casa, o filho lhe tira autoridade em casa. E ele espera que a escola eduque o filho, uma vez que ele não lançou bases e alicerces seguros para a educação do filho.
Então, na nação judaica, a educação do Chanuk era uma educação muito valorizada, porque eles entendiam que se essa educação falhasse, a criança se tornaria um péssimo adulto, ou talvez ele se tornaria um zelote, um confusionista, ou poderia ser talvez um ladrão ou alguma outra coisa, se a educação do Chanuk fosse uma educação falhada. Na época da reforma, nós temos relatos de grandes reformadores que o seu caráter, o culto familiar, esteve na base da formação do seu caráter. E dentre esses reformadores, vale a pena destacar aqui primeiro os valdenses. Nunca se fala sobre o culto familiar na Idade Média, principalmente entre os reformadores, sem primeiramente falar sobre esse grupo, os valdenses. Na verdade, quem eram os valdenses? Os valdenses, eles surgiram na França, mais especificamente na cidade de Lyon, sob a liderança de um homem de Deus chamado Pedro Valdo. Posteriormente, esse movimento, os valdenses, se espalhou para os Alpes, entre a França e a Itália, e hoje a sua presença é mais forte no norte da Itália. Eles tinham o culto familiar como a base da educação do movimento. As crianças valdenses decoravam grandes porções. Essa palavra AT e NT, a primeira AT é Antigo Testamento e a segunda NT é o Novo Testamento. Só para os irmãos terem ideia, os valdenses foram um dos primeiros grupos a traduzirem as Sagradas Escrituras. Acho que os irmãos já alguma vez ouviram ou talvez leram a história da Bíblia no forno. Quando os romanos perseguiam todas aquelas pessoas que tinham Bíblia, e Pedro Valdo escondeu a Bíblia no forno dentro de uma massa de pão. Então, os valdenses, eles mantinham o culto familiar